Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Hoje, quarta-feira, nós estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos dele e para que nós possamos unir as nossas energias, pelo bem de todos nós, pelo bem de todos aqueles irmãos necessitados de uma oração, de uma vibração de luz, uma vibração positiva. Então, vamos unir os nossos pensamentos, vamos unir as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que há de melhor em nós, no desejo sincero de receber as bênçãos que vêm do alto e que caem sobre todos nós como bálsamos de luz para nos iluminar e para nos fortalecer, mas que também possamos doar as nossas melhores energias para todos aqueles irmãos que estão muito necessitados. Então, que Jesus nos abençoe, que os nossos mentores estejam presentes, nos intuindo, nos abençoando, que possamos fazer um momento deste como um momento de refrigério para a nossa alma. Bem-vindos, amigos. Pois bem, hoje nós vamos fazer um estudo da parábola do semeador. A parábola do semeador foi uma das 32 histórias contadas por Jesus. Essa parábola se encontra descrita em 3 evangelhos. O evangelho de Mateus, capítulo 13 a 9. O evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 9. E o evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 8. Eu vou aqui fazer a leitura da parábola e nós vamos falar sobre a parábola do semeador e eu vou ler, né? São todos os dizeres bem parecidos. Eu vou ler a parábola do semeador que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Vamos ver. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, porque não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, vamos tentar compreender essa parábola, mas dia de parábola é dia de história. Eu contei a história para vocês. Agora, para a gente contextualizar, vamos fazer a nossa viagem. Vamos esquecer que nós estamos aqui em 2020, no Ocidente, e vamos lá para o Oriente, há 2000 anos atrás. Vamos lá, perto, na Palestina, sentir aquela vibração, imaginar Jesus com seus amigos caminhando por aquelas terras, pregando, falando da Boa Nova. Vamos imaginar na nossa tela mental aquelas pequenas aldeias, as cidades que o recebiam, Jerusalém, o Templo de Jerusalém, onde as pessoas iam para os seus rituais religiosos. Vamos construindo na nossa cabeça esse cenário, onde as pessoas com aquelas vestes de algodão cru caminhavam com suas sandálias de couro por aqueles caminhos bem areientos, com aquele sol escaldante. E nós vamos imaginar Jesus, os seus discípulos,
caminhando por essas paragens, e vamos imaginar as pessoas com as quais Jesus convivia. E vamos entrando neste clima, tentando olhar para esse mestre querido com aquele cabelo sobre os ombros, caminhando, falando. Vamos lembrar do seu maravilhoso olhar, que tinha um magnetismo que encantava a todos e que nos olhava internamente e profundamente. Nós que já estivemos lá, temos às vezes saudades de Jesus. Então é muito bom a gente fazer essa viagem e nos deixar levar pela nossa imaginação, talvez por muitas lembranças que tenhamos daquela época. Lembrando desse Jesus querido, que sabendo que nós ainda éramos muito ignorantes no que se falava das leis divinas, se dispôs a vir falar de amor, de uma forma tão amorosa, tão bonita, como aquele pai paciente, bom, que coloca o seu filho no colo, meio que a ninar, e vai contando histórias, levando ensinamentos aos seus filhos com amorosidade, com sabedoria. E assim Jesus fazia. Ele nos ensinava sempre sendo o exemplo vivo das atitudes de todas as leis que ele queria que a gente aprendesse, que a gente passasse a cumprir para a nossa felicidade futura. Então, nesse meio, Jesus convivia muito com as pessoas simples, com as pessoas que tinham terras, proprietários de terras, propriedades familiares de sustento, que às vezes tinha ali a sua cabrinha, tinha o seu camelinho para poder cuidar, né, da subsistência da família. E outras vezes ele estava no meio de lavradores, de pessoas simples que trabalhavam no meio do povo. Eram para aqueles pobres, né, que Jesus falava, porque os ricos, os poderosos já tinham a escuta, o aconchego de muitos doutores da lei. Então Jesus veio falar para os desfavorecidos da alma e também das finanças. Então, quando Jesus decidia contar uma história, ele falava com uma linguagem que as pessoas daquela época, usando os exemplos do dia a dia, conseguissem entender, porque ele era um pedagogo e um psicólogo por natureza. Então, Jesus utilizou, no momento que ele estava falando da Boa Nova, de 32 histórias. Muitas delas tinham a ver com os lavradores, com os agricultores, com as pessoas que lidavam com a terra. Então, nós vamos imaginar as pessoas ali, naquelas casas, as aldeias que tinham poucas famílias, 100 famílias por aí. Então, essas pessoas humildes, elas davam um valor muito grande à terra e faziam dali surgir o alimento. Pois bem, Jesus, quando circulava na Galileia, ele percebia que os camponeses, eles tinham uma profunda sensibilidade religiosa. Eles tinham os rituais que eles cumpriam com aquele respeito a Deus. Muitos judeus que cumpriam, sim, todos aqueles rituais que mandava as leis judaicas, né? Pois bem, se a gente for pensar nessa parábola do semeador, a gente não vai entender nada, porque a gente fala, como assim? Que ele vai jogar a semente no meio de pedra? Que história é essa? Porque hoje, em 2020, desde uns anos atrás, como que era feito o plantio? Como que é feito? A gente vê as pessoas que têm fazendas, que têm um sítio, que têm um quintalzinho em casa, né? Aqui em casa, às vezes, a gente planta alface, às vezes a gente planta alho. O que a gente faz? A gente cuida da terra, a gente coloca aquele produto para o pH ficar bom, prepara o solo, mexe, revolve. O que a gente faz com as pedras? A gente tira as pedras,
as ervas daninhas, fica aquela terra marronzinha, bonita, aconchegante. A gente prepara aquela terra assim como uma mãe prepara um útero para receber, né? A natureza prepara o útero para receber o feto. Pois bem, então, naquela época eles não tinham esse entendimento. Então a agricultura era feita de uma forma diferente. E Jesus contou essa história para os lavradores que tinham uma cultura agrícola diferente. Por isso que eu falo que nós temos que viajar no tempo e no espaço para a gente poder entender. Bom, então o terreno ele não era preparado antes do plantio, antes para depois lançar a semente. Muito ao contrário. Havia uma terra, tinha uma colheita. Terminando a colheita, o que eles faziam? Eles, a terra depois da colheita, que foi bem pisoteada por animais, né? A terra tinha pedra, a terra tinha espinho, a terra estava toda misturada, né? Com ervas daninhas. E aí, o que eles faziam? O lavrador lançava as sementes naquela terra toda cheia dessa mistureira. E ele vinha com um animal, parecendo um carro de bois, com um arado, e passava ali na terra, deixando a terra preparada para o crescimento da semente. Não era para o plantio da semente. Depois que a terra havia sido plantada, é que arava e a terra e a semente iria crescer, né? Bom, então, hoje a agricultura é diferente, a gente sabe disso. A gente prepara o terreno e depois que a gente prepara o terreno é que a gente lança a semente e a maioria das sementes são aproveitadas. Bom, então na parábola nós vamos voltar aqui com o que precisa de ser visto. Começa a parábola assim: eis que o semeador saiu a semear. Então, um semeador decidiu plantar e foi naquela terra não preparada e semeou as sementes, né? Aí ele fala: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Que caminho que era esse? Era um caminho que existia na terra, que era aquele caminho onde os outros agricultores haviam feito a colheita da lavoura anterior, então formava aquele caminhozinho, né? Então, por isso que Jesus fala, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, esses pequenos caminhos que tem dentro da terra quando tem uma lavoura, né? Bom, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Bom, ali, naquela terra, como eu falei para vocês, tinham as pedras, tinham os pedregulhos, tudo isso já havia sido lançado na colheita anterior, e agora estava tudo misturado. Então, quando a semente cai naquela terra cheia de pedras, não tem terra suficiente. E aí o que acontece? O sol queima a semente porque não tinha terra para germinar, não tinha aquela raizinha que a semente vai germinando e fazendo a raiz para depois brotar ali para fora da terra, né? Então, a semente também se perdia, né? Isso acontecia e vocês imaginam aquele sol escaldante do deserto, né? Pois bem, depois outra parte caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Pois bem, o que acontece com os espinhos? Os espinhos, eles vão e abafam a semente e não deixam ela crescer. Por mais que ela tente germinar, aquele espinheiro ali em cima do solo não deixa que ela receba a luz do sol também,
então aquela sementinha acaba morrendo. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Daqui a pouquinho a gente entende essa matemática. Mas o processo da parábola usa personagens para uma comparação, para mandar uma mensagem, né? Então Jesus, ele escolhia aquelas parábolas que falavam sobre a agricultura para falar sobre as leis divinas também. E a parábola do semeador, o que ele queria dizer? Que um semeador saiu a semear as sementes. As sementes era tida por Jesus como a palavra de Deus, as revelações divinas, as leis, como a lei de amor que Jesus veio nos ensinar, né? Então, o semeador dessa parábola era o próprio Cristo, que estava ali cheio de sementes de revelações divinas para poder ensinar para todo mundo, né? E aí, o terreno onde cai a semente, né? Ele é o quê? Ele é o interior daquele que recebe a semente. Então, é o interior das pessoas, que no sentido figurativo judaico seria o coração das pessoas. O terreno é representado como coração, que entende, que escuta, que fala, tem um simbolismo aí, né? Então, o terreno é diferente porque cada um vai receber essas sementes, essa revelação, de uma forma diferenciada. Pois bem, aí o que acontece? As terras nessa parábola são bem diferentes, né? Os espaços em que o tipo de terra ali que recebem as sementes. Então, a diferença que existe, que Jesus percebia quando ele estava levando a palavra de Deus, ensinando as revelações, os ensinamentos para todos aqueles que o seguiam. Então, Jesus é um semeador, ele não escolhe onde semear, ele não prioriza alguns corações a outros, ele joga sementes indistintamente para todo tipo de solo, dando oportunidade para cada um poder escutar ou poder saber que havia uma semeadora, né? Então, ele quer dizer com isso que a palavra, os ensinamentos de Deus, não veio para uma classe privilegiada, que todas as classes iriam ter acesso a essas informações, a essas revelações. Não era para os ricos, não eram para os sábios, não eram para os religiosos. Toda e qualquer pessoa, do maior ou menor grau de sabedoria, de entendimento ou de riqueza, iria receber ali naquele momento a palavra de Jesus, né? Que era o quê? As revelações divinas. Jesus vinha falar do Pai, como que era na casa do meu Pai, como que é o mundo, a vida após a morte, qual o maior mandamento, o sermão da montanha. Tudo eram sementes jogadas nos nossos corações. Pois bem, então, ele lançava semente mesmo para aqueles que não haviam sido preparados para receber a semente, né? Que é o que acontecia naquela época, né? Aqueles que não estavam internamente preparados também tinham o direito de receber as sementes, que é como acontecia a agricultura naquela época, né? Então, Deus não escolhe os seus filhos previamente para poder levar o seu amparo, a sua palavra, a sua revelação, para orientar os filhos. Não. Então, as orientações são dadas a todos os corações. É interessante Jesus usar, né? Porque se fosse no dia de hoje, a gente não ia dar para todo mundo, a gente ia exatamente escolher o terreninho fértil ali, né? Que a gente tivesse certeza que ia crescer, né? Pois bem, então, o que acontece? Os frutos, né? O que são os frutos? Os frutos, eles se originam, né? Vamos pensar numa árvore.
uma macieira, eles se originam depois que a semente brota, essa semente cresce, ela se expande e ela dá frutos. Então, nós sabemos que tem diferentes sementes, né? Que a semente reage. Então, por exemplo, numa terra fértil, uma semente pode dar 100 maçãs. Um terreno mais ou menos dá 60 maçãs uma semente. Num terreno um pouquinho mais fraco, dá 20 maçãs. Naquele terreno que não é bom, às vezes cresce a árvore e não dá maçã. Vocês já viram que às vezes a gente planta até uma roseira, fica lá o tempo todo e nunca dá flor? Acontece às vezes, né? A gente prepara o solo, coloca a semente e o negócio não anda, desanda mesmo. Então, a diferença da produtividade da semente ia depender do quê? Do terreno. Então, a grande complexidade dessa parábola não está no semeador, não está na qualidade da semente, está na qualidade dos terrenos, que são diferentes. São os terrenos aí que vão determinar a recepção, como que é. Aquele terreno que já está bacana, né, que já está prontinho, que já está ali com o pH normal, que já tem uma boa terra, que não tem muita pedra, não tem espinho, esse é aquele terreno que já foi preparado antes, né? E de alguma forma manteve esse preparo. Então, eles são aqueles espíritos, né? Um pouquinho mais evoluídos que a gente, e que já consegue, tem sede de conhecer a palavra de Deus, tem uma sede de praticar, acolhe com tanto carinho o ensinamento e replica isso a todo canto do mundo. Então, eu aprendo X e vou distribuir 100x, 1000x, né? Esse é o bom terreno. Quando a gente está ali e a gente aceita verdadeiramente, acolhe, nina, germina, multiplica aquilo que a gente recebeu. E a gente faz a nossa única sementinha virar 100. Depois nós temos aquele terreno cheio de pedras, de pedregulhos, né? Que por cima tá muita pedra, por baixo tem mais ou menos, mas tem pouca terra. Mas já tem alguma terrinha ali. Então é aquele que às vezes a semente cai, ela começa a querer crescer, né? Como fala aqui na parábola, deixa eu só ler aqui. Caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não estava funda. Mas o sol veio, queimou e secou, porque não tinha raiz. Que tipo de terreno é esse? É aquele que recebe a semente, logo, logo já produz ali, né? Já tenta germinar, né? Mas diante de qualquer adversidade, é muito raso a fé, a crença, e aí logo, logo, aquilo que desejava ser uma árvore produtiva não vai para frente, logo, logo morre. E aquela boa nova, aquela revelação do Pai não entra profundamente no nosso coração e nem sequer vai adiante. Tempos depois, com alguma adversidade, já morre. E aí, bom, o que acontece? Há outro tipo, né? É aquele que tem a terra, né? Mas por cima tem espinhos. E aí o que acontece com os espinhos? Os espinhos são as adversidades, são aquilo que vai me ferir, que fere o meu coração. Joga a sementinha passa no meio dos espinhos e vai lá na terra fértil. Mas aí o que acontece? Os espinhos crescem, porque eu não trabalhei esse lado. Eu não trabalhei aquilo que está fazendo a sombra para a minha semente frutificar. E a minha semente, ela germina, ela vai, mas ela é sufocada pelos espinhos. Quantas vezes, nos momentos de adversidade, quando os espinhos nos ferem a alma de forma profunda, nós deixamos a semente da palavra de Deus, das revelações, os exemplos de Jesus morrerem.
e vence o nosso lado do medo, do desespero, do egoísmo, do orgulho, da vaidade e por aí vai. Mas a gente percebe que existem solos bons. E os solos bons que recebem e multiplicam faz com que aquela semente, aquele produto que sai daquela semente não entre em extinção. E é esse terreno bom que vai transmitir, porque vai criar um ciclo ali. Aquela semente vai crescer, vai virar uma árvore, vai dar frutos que vai dar inúmeras sementes. Porque de uma semente que nasce uma árvore com muitos frutos, imaginem quanto que é a multiplicação de uma semente única, não é? E às vezes a gente vê aquela semente que Jesus falou em outra parábola, do grão de mostarda, que é pequenininho. E não é essa mostarda que a gente usa de folhinha na salada, é a mostarda árvore. Então, de um grão diminuto vira uma árvore. Olha que coisa linda os ensinamentos de Jesus, usando a natureza como exemplo, né? Aí Jesus fala que a que caiu em boa terra deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. O que significa isso? A diferença do estágio evolutivo. Quando a gente pega, por exemplo, o Chico Xavier, é um solo fértil, caiu uma sementinha e virou a 100, talvez até 300, porque ele fez muito mais do que aquilo que ele combinou fazer, não é mesmo? Aí a gente pega outras pessoas que a gente conhece e percebe que são pessoas que trabalham a vida inteira, que fazem a caridade, que cuidam do outro e que estão sempre ali vivenciando os ensinamentos de Jesus na maior parte das vezes. Já está ótimo. E aí, de repente, vem aqueles que faz 30 ou 20, que talvez seja o nosso caso, que nós aceitamos a semente, a gente, de repente, faz, né? A gente replica, mas pouco, né? Porque a gente ainda não tem aquela condição da coragem, da vontade de repente, se dedicar a fazer crescer, produzir, reproduzir esses ensinamentos. Muitas vezes a gente acolhe com alegria e às vezes esses ensinamentos ficam retidos, às vezes na teoria, né? Ou às vezes num ciclo pequeno. E às vezes a gente não divulga isso, a gente às vezes não vivencia tudo isso. Digamos que a gente aprende do Evangelho, e se a gente faz um capítulo do que está dizendo ali, nossa, mas está muito bom, a gente já está fazendo uma coisa boa, né? Esse é aquele fruto que produziu sementes, mas que não foram tantas sementes assim. Mas já está numa situação ótima, porque já está produzindo sementes. Pois bem, então a história, quando Jesus contava essas histórias, os camponeses, os agricultores, as pessoas ficavam com o coração assim, tocados, né? Porque eles estavam entendendo lá no inconsciente deles aquilo que Jesus queria dizer, né? E Jesus termina a parábola falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significava isso? Significava que ele estava falando para os pedregulhos, mas ele falava, mesmo que os pedregulhos não tivessem ouvidos, mas ele falava e envolvia todos com a sua vibração, com a sua energia diferenciada daquele que era o governador da terra. Então, será que nós estamos tendo ouvidos para ouvir todas as lições do mestre? Será que nós estamos sendo um terreno que já produz alguma coisa da semente que eu ganho? Como que eu estou nessa vida? Pois bem, então essa parábola é uma lição profunda e as pessoas entendiam. Aí tem uma outra coisa interessante. Naquela época, Jesus, sendo lavrador, ele pegava a semente, jogava, mas ele tinha plena certeza, porque essa é uma característica do lavrador. Por mais que tudo esteja difícil, o lavrador ele tem a certeza de que a colheita vai ser boa, né? Ele acredita nisso, ele bota fé nisso, né? Porque ele acredita que vai dar tudo certo. Ele faz a parte dele, mas tem uma parte de fé ali.
Então, Jesus, como lavrador, ele tinha certeza que ia render bons frutos e que esses frutos iam se multiplicar, mesmo que numa velocidade lenta, porque ele sabia exatamente quanto mais de terrenos pedregosos e de espinhos que havia naquele local que ele estava jogando as sementes. As áreas maravilhosas, boas ali, com terra fértil, eram mínimas, mas ele tinha certeza que ia se multiplicar cada vez até que chegasse o dia em que o nosso mundo vai ser um mundo feliz, onde o amor vai imperar e a felicidade. Mas até lá, qual é o nosso trabalho? Nós vamos ter que aprender a tirar cada pedrinha daquele terreno, aprender a cortar e podar os espinhos e arrancá-los, para que eles não sufoquem os nossos ensejos superiores. E nós vamos assim caminhando neste movimento. Então, nós não podemos ter o direito de reclamar, de blasfemar, quando o nosso dedo machucar um espinhozinho ou quando o nosso pé passar por uma pedra. Saibamos que faz parte do processo da limpeza daquele terreno, que é o terreno que existe no nosso coração. Isso é importante. Então, vamos olhar com uma forma diferente. Oba, mais uma pedra que eu já me livrei. Nossa, mais um espinho que eu já tirei que poderia me ferir lá na frente. E se eu deixo o meu terreno ser atacado ali por todos aqueles espinhos, o que acontece? Simplesmente esse terreno, ele deixa de receber qualquer semente, porque vira uma camada protetora daqueles que se fecham na sua dor, na sua lamentação, no seu murmúrio, e não deixam que a palavra de Deus chegue, que as orientações. Não deixe que a luz que vem do Mestre possa chegar até esses corações. E se nós não catamos as pedras, que são as dificuldades, as adversidades, e trabalharmos essa pedra, fazer um castelinho de pedras do lado do caminho e aproveitar aquele terreno para receber a palavra, o mundo não evoluiria. Então, nós estamos em processo de evolução, tirando as pedras, cortando os espinhos e aprendendo a nos livrar de tudo que nos sufoca, de tudo que nos impede de escutar e de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Pois bem, então, quando Jesus fala da semente, ele está dando a ideia do ciclo da vida. E o que é o ciclo? A semente, ela nasce, ela cresce, né, ela germina, ela tem raízes, ela cresce rumo ao sol, ela produz tronco, ela produz caule, folhas, flores e frutos. E aí ela está falando do ciclo da vida, que é o ciclo das nossas encarnações. Quanto mais eu trabalhar os terrenos da minha alma, mais na vida seguinte eu vou encontrar terrenos sem pedras e sem espinhos. Muitas vezes eu sou responsável por aquilo que eu me queixo. Como perguntava Freud, qual a sua responsabilidade diante da sua queixa? Porque às vezes a nossa queixa está no fato de nós não estarmos trabalhando conscientemente os espinhos e as pedras que nos assolam o terreno da alma. Nós precisamos de refletir sobre isso e desejarmos, se nós temos produzido 5 frutos, que nós possamos produzir 10, 20, até chegar a 100. Né? Então, o trabalho, por exemplo, do Chico, que eu citei aqui, foi um trabalho árduo, de espinheiros, sabe? De pedras complicadas na vida toda. E ele foi tirando uma a uma, pacientemente, amorosamente, e fez com que o terreno da sua alma ficasse de uma pureza incrível, que a semente multiplicou por 100 ou mais. Né? Quando a gente vê tantas pessoas amargas, que ainda se fecharam, não acreditam nem na existência do Pai,
ou muitas vezes acreditam, mas se afastam do mestre e que nem lembram da existência do mestre, às vezes lembra só quando está difícil a coisa. Então são terrenos difíceis que ainda tem muitas pedras e muitos espinhos. Qual é o nosso papel? O nosso papel é evoluir sempre. Qual a nossa missão aqui? Qual o objetivo da nossa vida? Aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A nossa lição é amor. A nos perdoarmos, nos aceitarmos, perdoarmos o próximo, aceitarmos e não querermos colocar ou obrigar o outro que ainda está preso aos espinhos, que ele se desfaça isso de um momento para o outro. Não. Existe um processo de limpeza. Jesus falou do semeador que saiu a semear. Ele não falou do mago que pegou a varinha de condão e que fez nascer as plantinhas. Não. Ele fala do processo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de florescer. Então, que nós possamos refletir em qual momento que eu me encontro, no meu encontro com Jesus. Como que eu estou? Eu sou um terreno bacana? Eu estou produzindo aquilo que eu estou aprendendo? Ou eu sou daquele terreno que eu cresço rapidamente e tal, mas de repente, a primeira dificuldade, eu já desisto de tudo e não vou avante? Quantos projetos assistenciais eu pensei em fazer e não fiz? Quantas famílias carentes eu pensei em ajudar, levar comida e não levei? Quantos cobertores que ficou na vontade de comprar? Quantas palestras, quantos passes, quantas missas que eu tentei ir e não fui? Quantas vezes eu não tirava um momento para poder fazer a oração? Esses terrenos ainda precisam de ser trabalhados, mas depende do desejo daquele que vai trabalhar, sem ser muito afoito para não se machucar muito, mas sempre, constantemente, tirando as pedrinhas, aparando os espinhos, as arestas, para que a gente possa, assim, se conectar com o nosso querido Jesus, com o nosso querido Pai, e receber todos esses ensinamentos maravilhosos que vêm acalentar o nosso coração sofrido, o nosso coração muitas vezes guerreiro, para que a gente jamais desista, para que a gente acredite sempre que nós estamos em processo de limpeza, para nos tornarmos o melhor que pudermos ser na nossa vida. Pois bem, então, as diferentes estações de desenvolvimento espiritual são tidas nesses diferentes tipos de terrenos, né? Alguns já mais evoluídos, outros menos evoluídos. Alguns mais abertos e aptos para o trabalho que exige. Porque depois que a gente conhece verdadeiramente Jesus, nós não conseguimos conviver com as demais pessoas sem aplicarmos os seus ensinamentos e sem amarmos. Quando a gente conhece e não aplica nada, como aquele terreno que cresceu, mas não frutificou nada, é porque, no fundo, nós não germinamos de verdade as revelações. Nós não estávamos verdadeiramente convictos e fortalecidos para poder germinar e frutificar e multiplicar esses ensinamentos. Então, vamos pensar nisso. O que eu preciso fazer para ser esse solo fértil? O que eu preciso fazer para ajudar o meu irmão, para me ajudar? E assim pensando, cada um vai chegar na sua conclusão. Pois bem, meus amigos, olhei aqui as anotações, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, né? Sobre essa parábola. Temos vários palestrantes falando, eu me inspirei nas palestras do Haroldo Dutra Dias, que eu gosto muito, né? E outros ensinamentos. Então, nós vamos, assim,
a gente vai estudando, assistindo uma palestra, estudando o Evangelho, né? Os Evangelhos, né? Nós precisamos de estudar também Lucas, João, Marcos, Mateus, e por aí vai. A nossa vida de aprendizado. Mas não vamos guardar para nós aquilo que for luz, porque a luz embaixo da candeia, ela não, né? Não vai mostrar. Então, a candeia debaixo do alqueire, né? Então, nós precisamos de, ao adquirirmos luz, transbordarmos essa luz para quem estiver perto, para que assim nós possamos acabar com as trevas do orgulho, do egoísmo, que assolam o nosso coração e que assolam o coração da humanidade como um todo. Nós vamos fazer a nossa prece. Eu gostaria hoje de pedir licença a vocês, porque já teve outro dia que eu li essa oração, mas eu quero ler novamente. Que a gente possa, nesse momento, Divaldo Franco fez a cirurgia das hérnias, está muito bem, de alta hospitalar, né? E ele publicou em junho de um ano qualquer, uma prece, né, que é atribuída a ele. Então, eu gostaria de ler essa prece que toca fundo os nossos corações. Mas vamos, durante essa leitura, agradecer por este momento e nos conectarmos com essas energias amorosas e bondosas dos nossos mentores, que sempre que estamos aqui unidos, eles vêm para nos cuidar, para harmonizar os nossos lares, para harmonizar o nosso interior emocional, para poder nos dar um equilíbrio de saúde física, mental e espiritual. Então, nos conectemos a eles neste momento. Podem fechar os olhos, respirar profundamente, ficar em uma posição que não dê desconforto, né? Para que nós possamos orar, acreditando em Jesus, ele que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali ele estaria. Então, vamos sentir a presença do Mestre. A prece do Divaldo Franco. Eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites na terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, não podendo ser um arquipélago de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser a chuva generosa que, caindo sobre a terra porosa, reverdece o chão. Mas se eu não conseguir, eu quero te pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de quem se encontra na desesperação. Senhor, eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não lograr, eu te quero rogar para ser uma rosa solitária na frincha da rocha, derramando beleza na paisagem da natureza. Eu gostaria, Senhor, de ser um trigal maduro para de pão replantar a mesa da humanidade. Mas na minha soledade, como nunca alcançarei, deixa-me ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e se transforme na bênção do pão para a humanidade sofredora em desesperação. Eu queria ser a montanha altaneira, de onde tivesse a visão da terra inteira, mas sou pó e não lograrei. Então eu te rogarei para ser uma pedra pavimentando o chão, por onde os heróis caminhem em busca de sua iluminação. Eu queria ser uma escada por onde os artistas subissem na glória da beleza. Nunca poderei. Então te rogarei para ser um primeiro degrau. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para matar a fome da sociedade, mas sou a árvore solitária de galhos distendidos.
Deixe-me ficar à sombra dessa árvore no caminho, para quando alguém passar perto de mim, eu lhe perguntar: Olá, amigo, aonde vais? E se ele me interrogar: Quem és tu? Eu te direi: Sou teu irmão, dá-me tua mão. Irei contigo, sou teu amigo, e lado a lado eu posso cantar. Senhor, eu gostaria de ser estrela, poeta, orador, artista, para encantar a grandeza de a tua magia porem, mas me falta a poesia, a arte, a inspiração. Deixa-me apenas dizer-te que eu amo a vida, para agradecer-te por ser-me bela e colorida. Então, nada sendo, muito obrigado, Senhor, pelos dias que vivi. Muito obrigado porque nasci. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Que o nosso Pai de infinita bondade possa, nesse instante, derramar sobre todos nós as suas bênçãos de saúde, de paz, de amor, de esperança, de alegria, de gratidão pela vida. Que possa o nosso querido Jesus, o médico dos médicos, fortalecer a todas as equipes que estão na batalha, nos hospitais, nas clínicas, cuidando daqueles que estão doentes, hospitais lotados, que possam ser visitados pelos nossos queridos mentores, sob a coordenação do Dr. Bezerra, de tantos outros que estão se dedicando neste momento para auxiliar essa fase, essa transição pela qual a Terra passa. Que possam os nossos mentores chegarem a todo leito de hospital, onde haja dor, a cada lar, a cada orfanato, asilo, prisão, rua, onde haja alguém deitado, na dor, na doença, que possa Jesus, através dos seus mensageiros, colocar o bálsamo da paz, da saúde, da revigoração em cada um desses irmãos sofridos, fortalecendo todos aqueles que escolheram na vida cuidar dos que estão doentes. Mas pedimos também que possam essas equipes maravilhosas irem em cada lar, de cada cidade, de cada país, de toda a terra, para levar a luz, a sabedoria e a paz. E que nós possamos, assim, com a nossa fé, com o nosso pensamento, saber que estamos juntos, unidos, em nome de Jesus, mudando essa psicosfera da dor, da tristeza e da doença para a saúde e a gratidão. Um dia compreenderemos tudo isso que estamos passando. Não deixemos a nossa fé ser abalada e não germinar diante dos espinhos e das pedras da vida. Que possamos cada vez mais alimentar o nosso solo com amor, com caridade e com a certeza de que tudo passa. Que os nossos familiares mais queridos, encarnados e desencarnados, recebam essa luz, como os nossos amigos e também todas as pessoas que nós temos a dificuldade de compreender e de nos relacionarmos. Que todos os locais sagrados, sejam igrejas, centros, templos, que verdadeiramente seguem os preceitos de Jesus, sejam amparados para acolher os irmãos que já partiram para outra vida, acolher com amor e com gratidão por toda a missão cumprida, e que nós possamos também nos lembrarmos de todos aqueles que em algum momento participaram das nossas vidas, nos auxiliando e nos ensinando a seguir em frente. Que Deus abençoe todos os nossos mentores queridos, a quem somos muito gratos. Abençoe todos nós, abençoe este momento pelo qual estamos conectados. E assim,
nós vamos dizer com o coração repleto de amor e de gratidão: obrigada, Pai de infinita bondade. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Obrigada, Mãe Santíssima. E assim encerrarmos este momento de estudo e oração. Obrigada, amigos que estão aqui conosco todas as quartas-feiras, às 20 horas e nos demais dias, às 18 horas. O nosso momento de estudo e oração acontece de domingo a sexta-feira, apenas sábado que nós não fazemos. A quarta-feira é dedicada ao horário de 20 horas, os demais dias, 18 horas. Eu agradeço aqueles que derem like, que gostarem do nosso estudo, da nossa palestra. Agradeço aqueles que divulgarem nosso canal, acreditando que possam ajudar algumas pessoas que possam estar necessitadas deste estudo, deste momento. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma noite maravilhosa. Vamos agora nos conectarmos com essas equipes maravilhosas e buscarmos o descanso do corpo, da alma, dormirmos e amanhecermos amanhã revigorados por essa energia de paz e de luz. Deus abençoe todos nós, que tenhamos uma excelente noite e amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer, estaremos juntinhos às 18 horas no nosso momento de estudo e oração. Receba o meu abraço virtual com muita gratidão, muito amor pela existência de todos vocês na minha vida. Fiquemos em paz.